Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo de apresentação da coleção do Clubinho Literário, a coleção que apresenta para vocês o melhor dos clássicos infanto-juvenis. Essa é uma coleção de livros, do Clubinho Literário, onde você faz uma assinatura mensal e você recebe todo mês um exemplar em capa dura de uma obra clássica infanto-juvenil. Por que isso é importante? Justamente pelo fato de você que não tem o hábito da leitura, você pode ler essas obras e, com o tempo, ir aprimorando a sua leitura para depois se especializar e procurar obras mais densas, mais pesadas. Então, inicialmente serve para aprimorar o seu gosto, aprimorar o seu imaginário. Caso você tenha filho, você pode, justamente com seus filhos, ler essas obras, se encantar com essas histórias imaginativas que são encantadoras. São as obras clássicas mesmo, por exemplo, Robin Hood, Pinóquio, tem várias outras histórias aqui que são as obras que você está acostumado a ver, por exemplo, nas adaptações da Disney, contos de fadas, etc. Porém, são as obras originais, ou seja, como elas foram concebidas. Isso que é interessante, Além de ser uma obra em acabamento com capa dura, você tem ali o original, que foi a fonte para outras adaptações, filmes, etc., que você já conhece atualmente. Então, você terá em sua casa os clássicos infanto-juvenis, E além de poder aprimorar o seu imaginário, você vai poder também, se você tiver filhos, ler essas obras, atuar aí na educação dos seus filhos, fornecendo para eles o melhor que a literatura infanto-juvenil já trouxe, e já foram publicados ao longo do tempo, Importante dizer que essas grandes obras aqui infanto-juvenis foram lidas justamente no período da infância por grandes escritores, como por exemplo o J.K. Chesterton, o C.S. Lewis, o Tolkien. Eles leram essas obras e, portanto, se tornaram grandes escritores, E grandes intelectuais, tiveram contato na sua infância com essas obras, Era costume, aí no século XIX, no início do século XX, fornecer a melhor literatura para as crianças, para que elas pudessem treinar a sua leitura e justamente se divertir enquanto pessoa, enquanto melhorava-se como pessoas, Então tem essas várias finalidades, essa coleção. Você pode colecionar elas entrando em contato com o Clubinho Literário. Eu vou deixar os contatos nos comentários. E é um trabalho realmente muito bem feito pela Camila Abadi, e o Gustavo Abadi, que são um casal que tem 5 filhos, e eles utilizam essas mesmas obras que estão nessa coleção na educação dos filhos deles. Então, portanto, você tem aí a chancela de pessoas que são especializadas em educação infantil, que atuam com isso, com seus próprios filhos, e, portanto, trazem para você aqui o que é de melhor da literatura infantil-juvenil, e ainda com auspícios. Além de vir a obra, a própria obra em si chegar em sua casa, você tem também um complemento, o guia de leitura, que você recebe também junto com cada livro, esse pequeno guia, onde aqui ensina técnicas pedagógicas, brincadeiras, coisas que você pode fazer caso você tiver filho, Então ensinando aqui técnicas e coisas muito úteis para a educação infantil. Além de vir também com alguns brindes, volta e meia fornecer também um brinde pedagógico para que você possa brincar com suas crianças, e também um marca-página personalizado, com a imagem da obra, etc. Então é bem interessante nesse sentido. Você vai ter um acompanhamento para fazer aí um estudo com aquela obra junto com seus filhos, e se divertir também aproveitando o tempo disponível com as crianças. Caso você queira simplesmente ler a obra, evidentemente que essas leituras vão servir como um complemento para entender melhor essas obras. Mas enfim, além de tudo isso, as obras do Clubinho Literário, elas têm um certo segmento, uma ideia por trás. Temos o John Senior. O John Senior, ele foi um professor da Universidade de Kansas, e nos Estados Unidos, e ele participou também um pouco dos grupos que tratavam do movimento aí, dos grandes livros da civilização ocidental, do qual Mortimer Adler fez aquela coleção dos grandes livros da civilização ocidental, que é a grande coleção dos maiores autores da civilização. E o John Senior, percebendo que esse grande movimento de grandes obras clássicas, ele tinha uma certa carência, porque a ideia desse movimento de grandes obras é que os jovens e adultos lessem as grandes obras da humanidade e se aprimorassem com isso.
mas o John Senior percebeu que muitos jovens chegavam já com uma certa deficiência na leitura ou na compreensão. E por isso ele entendeu que seria melhor primeiro educar as crianças com bons livros para depois, uma vez tornando-se adultas, lessem os grandes livros. E o John Senior realmente tem uma vida espetacular, né? Eu poderia passar algumas horas só falando sobre o John Senior. Talvez eu até faça alguma coisa nesse sentido. Se você acha que é interessante, deixe nos comentários aqui se eu devo ou não gravar um próximo vídeo falando sobre o John Senior, né? Realmente é uma vida fascinante a dele, mas que ele fez então a lista dos good books, né, os bons livros, na qual essa coleção segue, né, não ao pé da letra, mas fornecendo até mesmo livros complementares além da lista, mas segue também um pouco daquela lista do John Senior e essa ideia de que a criança ela não deve viver no mundo imaginário, né, num conto de fadas eterno. Na verdade, ela deve ter contato com a boa literatura e também com a realidade, né, para que se tornem depois adultos, né, conscientes da sua própria realidade. Então não é simplesmente dar às crianças obras imaginativas e deixar com que elas vivam no contos de fadas, e sim dar essas obras, fazer um bom acompanhamento e apresentar a própria realidade através da literatura, né? Então é muito interessante as ideias do John Senior, né? E o próprio John Senior dizia, né, que nós vivemos numa época em que as pessoas estão muito ligadas à televisão, à tecnologia e acabam esquecendo de viver e ter o contato com a realidade. E por isso que ele fez essa lista de grandes obras aí para o público infanto-juvenil, né, começando ali dos primeiros meses até os 16, 17 anos mais ou menos, né. E o Clubinho Literário segue um pouco essa ideia do John Senior e altamente recomendado aí também o John Senior, e justamente o Clubinho Literário tem esse propósito, né. E aqui tem algumas obras, eu não tenho a coleção completa, me falta 3 exemplares, né. Para quem é colecionador isso é uma coisa terrível, né? Porque a gente não tem a coleção completa e sempre fica aquele gosto de desejo de completar a sua coleção. Falta aí os livros Lírios Eucarísticos, que é o primeiro volume, o Robin Hood e o Anjo da Escola, né? São 3 que estão faltando aqui na minha estante. Mas eu vou apresentar para vocês aqui as obras que já foram publicadas e que eu tenho aqui. A primeira obra é o Marcelino Pão e Vinho, né? É uma obra realmente muito interessante, já foi adaptada em filme, né? Já tem 2 filmes, um bem antigo, preto e branco, e outro colorido, mas que é um livro, né, muito interessante, conta a história justamente do Marcelino, que teve um contato aí com monges, né? Muito interessante a história do personagem. A obra está em formato paperback, né? Inicialmente a coleção ela foi em formato paperback, depois ela passou a se tornar em formato capa dura. Então aqui Marcelino Pão e Vinho, você pode ver que é uma folha bem interessante, meio amarelada, né? Publicada aqui, como eu já mencionei, pela editora Encontrando Alegria, né? Através aqui do trabalho da Camila Abadi, do Gustavo Abadi, né? E aqui tem justamente ilustrações internas. Então é uma obra muito legal, muito encantadora, que conta a história do Marcelino. Você pode se divertir muito, provavelmente seus avós, né, tiveram contato com essa obra, ou pelo menos com o filme durante a infância, porque era realmente muito recomendada na época, né? Em seguida, nós temos aqui A Princesa e o Goblin, que é uma obra muito interessante para quem gosta aí do C.S. Lewis, do Tolkien, também do Chesterton, né? Escrita por George MacDonald. George MacDonald foi um grande escritor da literatura de fantasia pré-Tolkien, C.S. Lewis. Inclusive ele influenciou o C.S. Lewis, né? E esse livro, A Princesa e o Goblin, é uma história, uma narrativa fantástica, muito interessante, que influenciou diretamente aí esses grandes escritores, né? E o George MacDonald também tem outras obras, mas aqui ele conta essa história fascinante da Princesa e o Goblin, né? Vale muito a pena essa coleção aqui. Tem também ilustrações internas, né? E foi daqui que o Tolkien, inclusive, pegou algumas inspirações para o livro O Hobbit, né? E é bem legal. Fala também sobre a história de um anel, deliberações dos goblins, sempre com ilustrações internas aqui. Então, A Princesa e o Goblin, altamente recomendado. Temos aqui também Legenda Áurea para meus afilhados, escrita por Daniel Hopes. Daniel Hopes foi um grande historiador da história da igreja e ele apresentou aqui, nessa Legenda Áurea, umas histórias de santos para crianças, né? Então ele fez uma adaptação aqui para os afilhados dele e realmente uma obra que eu gosto bastante, né? Também com ilustrações internas, como vocês podem ver, né? Conta histórias diversas de santos e sempre com
um tom assim bem realista, né? Porque a criança em si, ela não pode ser alimentada com coisas muito bobas, né? Você não pode subestimar a capacidade intelectual da criança. Então, a Legenda Áurea do Daniel Hopes traz essas histórias de uma forma encantadora e sempre aí com uma boa aprovação, como eu falei, da editora Encontrando a Alegria, né? Temos aqui também Que Amor de Alegria, da Condessa de Segur, que é realmente clássico, né? A Condessa de Segur, ela publicou várias obras infanto-juvenis, né, no século XIX, é um clássico aí da literatura infanto-juvenil, né? E aqui tem Que Amor de Criança, uma obra encantadora também, muito legal, né? Sempre com as ilustrações aqui internas, né? A Condessa de Segur fez várias obras naquela obra e são ilustrações muito bonitas e é uma publicação bem charmosa, né? Eu gosto bastante das histórias da Condessa de Segur aí. Além disso, temos também aqui o Livro da Selva, né, do Rudyard Kipling, que é um livro clássico. O Livro da Selva também já foi adaptado aí pela Disney, né? Já tem adaptações de filmes, né? A história do Mowgli, né, o menino que viveu na selva. Então é muito interessante, uma obra clássica sem dúvida, e toda criança deve ler, né? E todas as pessoas deveriam ler como sendo uma obra clássica mesmo. E tem ilustrações internas também, né? Aqui vocês podem ver, muito legal. Voltando aqui ao Livro da Selva, um clássico, né? Temos aqui também a publicação dos Recreios Piedosos, escrito por Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus é uma santa da Igreja Católica, né, muito influente, e ela também escreveu seus próprios textos de literatura infanto-juvenil, poesias e histórias muito encantadoras. E aqui ela apresenta essa obra realmente muito bonita, tem vários poemas, várias histórias que ela adaptou, né, histórias imaginárias, por exemplo, de Joana d'Arc, né, e é muito legal. No final aqui existe até umas fotos, né, imagens de Santa Teresinha do Menino Jesus, né, onde mostra que ela também fantasiada, inclusive de Joana d'Arc, né, que ela gostava de se fantasiar e de fazer essas peças teatrais. Então, Recreios Piedosos, aí, textos, né, que a própria Santa Teresinha do Menino Jesus escreveu. Em seguida, a coleção passou a ser em capa dura, depois dessas publicações aqui. Então nós temos aqui o livro de Olavo de Bilac, né, Coelho Neto, Poesias Infantis e Contos Pátrios, uma obra realmente muito boa para quem gosta do Brasil, para quem gosta das histórias vinculadas ao nosso país, né, e vale muito a pena, aqui já em capa dura, né, como vocês podem ver, e um bom acabamento, né. Olha, Olavo de Bilac também é um clássico aqui no Brasil, e tem uma série de historinhas que ele contava, que ele narrava e coloca aqui de uma forma muito interessante que as crianças podem ler. Aqui, por exemplo, os contos pátrios, né? Vale muito a pena. Depois desse livro do Olavo Bilac, temos aqui As Aventuras de Pinóquio, né? Que é sem dúvida nenhuma um clássico, né? Vocês já devem estar cansados de ver aí filmes, adaptações e tudo mais. E aqui é a obra clássica mesmo, né? Como ela foi concebida originalmente, em capa dura, né, de Carlos Collodi, muito interessante, né? Vocês podem ver, eu gosto bastante dessa edição. E aqui temos também a obra em si, né? Com toda a história, toda uma diagramação, sempre com uma ilustraçãozinha interna aqui, logo no início de cada capítulo. É uma história realmente fascinante e no final do livro tem ilustrações coloridas que vocês podem ver aqui. Muito legal, né? Além da história do Pinóquio, temos também aqui A Vida de Nosso Senhor, de Charles Dickens. Charles Dickens é por si só um clássico da literatura imaginativa, né? Eu gosto muito das obras do Charles Dickens e nem sabia que existia essa obra aqui, né? A Vida de Nosso Senhor. E aqui, capa dura, onde o Charles Dickens narra a história de Jesus Cristo, né? De uma forma um pouco mais literária, imaginativa, mas bem interessante também, né? Então, Charles Dickens, um clássico aí, apresentando essa obra mais com ilustrações internas também, né? E com esse ótimo acabamento típico do clubinho literário, né? Bem interessante para você que quer conhecer um pouco mais sobre a vida de Nosso Senhor. Depois, temos também aqui a história de Rosa Tannenburgo, né? De Christoph von Schmidt. Muito bonita essa edição também, olha para vocês verem, né? Um bom acabamento, nesse sentido de ser clássico mesmo, né? Do clubinho literário, né? E temos aqui toda a formatação, né? Que vocês podem ver, não sei se vocês conseguem ver. Uma ótima obra, e ao final ilustrações coloridas, né? Temos aqui também a obra Proezas
Proezas do Menino Jesus, de Luiz Jardim, uma obra de um brasileiro que é altamente reconhecido internacionalmente. Na Unesco reconheceu como um dos 10 livros infanto-juvenis do ano de 1972 como sendo um dos melhores. Também foi recomendado por Carlos Drummond de Andrade, por vários escritores brasileiros. Então é uma obra excelente para quem gosta de literatura infanto-juvenil, considerada aí um clássico de Luiz Jardim, né? Proezas do Menino Jesus também contém ilustrações internas, né, que vocês podem ver aqui dentro do próprio livro, e são histórias fascinantes, né, de um personagem muito curioso, e é bem engraçado algumas partes desse livro. Realmente é encantador. Vale a pena justamente por ser um clássico e recomendado por grandes escritores, né? Como eu falei, Carlos Drummond de Andrade recomendava, ao próprio Unesco e dentre outros que recomendo. É uma obra realmente fascinante e dá um orgulho, né, de ser brasileiro aqui. Temos também mais outro livro aqui da Condessa de Segur, O Mal Conselheiro, né? Uma obra realmente também muito legal. Gosto bastante dessas as histórias da Condessa de Segur, com ilustrações, né, muito interessantes aqui internamente. Eu gosto desse tipo de ilustração, né, que traz aí um pouco do imaginário do próprio livro, né? Então aqui em capa dura, com um ótimo acabamento, como vocês podem ver, vale muito a pena aqui o Clubinho Literário. Temos aqui Lírios Eucarísticos, né? Lírios Eucarísticos tem o primeiro volume, que eu não tenho, né? Mas aqui tem o volume 2, né, do Lírios Eucarísticos, de Dom Joaquim Luna, onde ele narra histórias de crianças que tiveram contato com a Eucaristia e que depois morreram, né? Ou tiveram contato assim, muito especial com a Eucaristia, por isso chama Lírios Eucarísticos, né? E histórias fascinantes aí de uma fé imensa, né? E é realmente muito bonito esse livro, eu gosto bastante, né? Pena que eu não tenho o volume 1, mas o volume 2 também narra a continuação das histórias aqui de Dom Joaquim Luna, muito legal. Além disso, né, temos aqui também os Contos Seletos de Mil e Uma Noites, de Carlos Jansen, né? Inclusive essa obra tem prefácio aqui do Machado de Assis, né? Carimbando aqui como uma boa obra, né? É uma coletânea, né, de contos das histórias de Mil e Uma Noites, que foram selecionadas pelo autor Carlos Jansen, e traz para você histórias fascinantes aqui que os jovens e as crianças podem ler, né? Então vale muito a pena, e além da própria recomendação, né, do próprio Machado de Assis, é uma obra fascinante, né? E tem ilustrações aqui no final, muito bonitas as ilustrações, com esse acabamento aqui, né, e tudo mais. Então são esses livros que eu tenho aqui, que foram publicados pelo Clubinho Literário. Vale muito a pena, lembrando que sempre vem com o guia de leitura e mais o marca-página, além de outros brindes que como eu já mencionei, que vem junto. Então, altamente recomendado essa coleção do Clubinho Literário. Recomendo que vocês façam a assinatura. Caso vocês gostaram de alguma dessas edições anteriores, tentem entrar em contato com o Clubinho. Vou deixar para vocês aqui os contatos do Clubinho Literário nos comentários e na descrição. Então é isso. Muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe nos comentários se você tem alguma sugestão ou algo a acrescentar sobre isso. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.